Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 16, que diz: Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus que, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem a carne e nem o sangue. O apóstolo Paulo está testificando como ele era um fariseu, um judeu, praticante de sua religião, e como ele foi usado pelo sistema no qual ele fazia parte para perseguir a igreja de Deus. Ele testifica isto em Atos 22, 3, em Filipenses capítulo 3, verso 5, em Atos capítulo 9, verso 1 e 2, em Atos capítulo 22, versículo 4, e esta leitura que fizemos de Gálatas 1, 13 até o 16, testificando a sua má conduta, a sua religiosidade, extremamente zeloso da lei de Moisés, fazendo um trabalho para o sistema judaico, tendo convicção em seu coração que estava fazendo a vontade de Deus. Mas como ele mesmo disse, aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, e não consultei nem a carne nem o sangue. Então, nesta jornada, nessas caminhadas de Paulo, indo atrás dos irmãos, das igrejas, nas casas, indo a caminho de Damasco, algo aconteceu que mudaria a sua vida para sempre. Paulo encontra com aquela luz cegante, aquela luz eterna, e bradou a voz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo sabia que era o Senhor, sabia que era a mesma luz que guiou o povo de Israel no deserto. E ele disse: Adonai, a quem eu estou perseguindo? Ele disse: eu sou Jesus, eu sou Yeshua, eu sou Yah, a quem tu persegues. Então Jesus diz para ele que duras coisas ele suportaria em sua vida dali para frente, por amor do nome dele. E a história relata que Paulo foi até ali à rua direita, recebeu oração, voltou a ver com seus olhos, porque havia ficado cego. E depois, passando ali 3 anos no deserto da Arábia, lendo, buscando revelações, olhando para o Velho Testamento, para todas as promessas que falavam do Messias. Então, ele volta dali transformado, mudado. E de perseguidor, ele passa a ser perseguido pelo sistema judaico. E todos conhecem a sua história, o que Paulo fez e como ele foi usado por Deus para trazer para nós esse alicerce, esse fundamento de fé.
E o interessante é que isso acontece conosco. Você que foi católico romano por muitos anos, você que foi kardecista por muitos anos, você que foi budista, você que fez parte de uma denominação a qual xingava todas as outras denominações, dizendo ser eles a noiva abraâmica, todos que têm alcançado essa mesma graça, agora é perseguido pelo sistema do qual ele saiu. As pessoas estiveram presas em muitas coisas, na umbanda, na macumbaria, nos vícios do pecado, em tantas coisas. Ao ouvir a verdade, ao ouvir a voz de Deus, então dali para frente, após ter aquele encontro com Cristo, tudo muda. Mas eu testifico de mim, pertencia a uma denominação terrível, a qual eu qualifico como a pior entre todas as outras. Porque é um grupo que se diz ser a noiva abraâmica, a noiva de Cristo. O mesmo zelo que tinha os judeus por Moisés, eles também têm um profeta, o qual eles seguem. E dizem ser a raça pura, o povo escolhido. E quem não aceita o que eles dizem é semente da serpente e não vai no rapto. Eu pertencia a isso também. Defendi as ideias, participei de encontros, participei de tantas coisas, olhava para as outras igrejas e os chamava de denominacionais. Para mim era tudo semente da serpente. Não os saudava, não os cumprimentava, não tinha nenhuma comunhão com eles. E tinha no meu coração que estava corretamente, completamente enganado, pensando que estava correto. Mas como disse Paulo aqui, mas quanto aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, quando isso aconteceu, Deus me levou a uma prova, como levou a Paulo. Paulo de uma maneira, eu de outra, você de outra. Porém, todos têm que chegar a esta prova, passar por esse filtro, para ter um encontro pessoal com Jesus e saber que a única mensagem verdadeira é a mensagem da cruz, é a mensagem de Jesus, é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho eterno. Todas as outras mensagens são falsas. Vejo como aquele povo estava errado ali, estribados em Moisés, inclusive Paulo. Quando Jesus chegou, eles não puderam reconhecê-lo, sendo ele tão claro na Escritura, prometido, fazendo as mesmas obras. Respondeu para João Batista, diz para eles que os cegos veem, os mudos ouvem, e o Evangelho é pregado aos pobres. Quando João Batista quis saber se era ele mesmo, essa foi a resposta que ele deu. Então, como Paulo teve esse encontro glorioso com Cristo, cada um de nós também tivemos. Há muitos ainda que estão mortos aí em suas denominações, em suas religiões, em seus credos e seus dogmas, mas todo aquele que encontra com Jesus é liberto totalmente. Então Saulo volta pregando outras coisas. Isso chamou a atenção do sistema, chamou a atenção de todos, inclusive dos cristãos. Aquele que assolava, que perseguia, agora anuncia o reino dos céus. Então Paulo começou a sofrer uma perseguição terrível por parte do judaísmo e do Império Romano. Eu e você, cada um de nós, ao deixarmos essas religiões, ao deixar esses ismos para trás,
por causa da cruz de Cristo. Com certeza, como diz Paulo, se você quer viver piamente nisso, sofrerá perseguição. A perseguição é esta. Ele ficou 15 anos pregando esta mensagem, a mensagem do profeta desta hora, e agora está contra. Meu Deus, Paulo passou a vida toda pregando contra a igreja de Jesus, pregando o judaísmo, melhor dizendo, pregando o judaísmo, defendendo, perseguindo a igreja de Jesus. De repente, Paulo arrepende daquele mau caminho e começa, então agora, a remar do lado dos cristãos. Começa agora a sofrer e padecer por causa do evangelho. A mesma coisa acontece com cada um de nós, está acontecendo comigo. Estive errado, estive cego em um caminho, falando parte da verdade, algumas coisas boas, mas errando o alvo completamente. Mas aprove a Deus, que me escolheu desde antes do mundo existir, revelar essa palavra, manifestar isso em mim, em você, em nós. Então podemos dizer agora que o perseguidor passa a ser perseguido. Você que perseguia as religiões, as igrejas, as denominações, não sabendo que você também era parte de uma delas, agora você realmente está fora delas. Agora realmente você escapou de todo o filtro denominacional para manifestar a Cristo em uma liberdade total e plena. Amém, amém.